Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, e essa convocação de última hora do Yuri, que acabou sendo chamado para o lugar do Richarlison para esse jogo contra o Marrocos na semana que vem, levantou um dado muito curioso sobre a quantidade de vezes que o Corinthians viu isso acontecer nos últimos anos. Aliás, vocês sabem quantos atacantes o Corinthians teve sendo chamado para a seleção brasileira nesses últimos 10 anos? Pois é, se você não sabe, eu te digo, apenas um. Exatamente, apenas Alexandre Pato foi convocado como jogador do Corinthians em uma década de tempo, e isso lá em 2013, quando tinha acabado de chegar do Milan e foi chamado pelo Felipão para um amistoso contra a Bolívia. Depois disso, nunca mais o Corinthians viu seus atacantes sendo chamados para defender a seleção brasileira. E é curioso pensar isso, porque de lá para cá, na verdade até antes, o Corinthians era famoso por ser um time com uma defesa sólida. Sempre foi o ponto mais forte do Corinthians nesses últimos anos. O ataque, mesmo que tivesse bons jogadores, raramente tinha um fodão lá na frente. Dá pra citar aqui quem? O Jô em 2017, o Guerreiro, que era peruano, enfim, depois de anos isso aconteceu e foi até bom ter acontecido isso agora, porque o Yuri tem grandes chances de ser o titular do time nessa partida. Afinal, ele tá disputando posição com o Vitor Roque e talvez pela idade e experiência acabe sendo escolhido. Então, além do Robert Renan, bora torcer para esses dois jogarem o fino, porque mesmo sendo amistoso, tem gente de olho, hein? Fiel, e agora falando do Corinthians em si, nessa semana alguns modelos da nova coleção da Nike acabaram vazando nas redes sociais, como sempre, e novamente a repercussão da torcida foi péssima, porque um desses modelos vazados seria o suposto segundo uniforme dessa temporada. Pois é, essa aberração em forma de design foi vazada e muitos estão tratando como esse segundo uniforme. Só que assim, uma coisa que poucos repararam e talvez faça até sentido para não ser esse modelo em si, é que na gola da camisa tem a campanha escrita "The Favela is Here", que é exatamente a que eles estão usando esse ano, então não faria o menor sentido isso se repetir. Claro, pode ser só um protótipo e eventualmente ela ganhe sua campanha, mas se realmente for isso que vai ser anunciado, esquece que não vai virar não, tá? Vai rolar até protesto no CT pro time não usar isso. Enfim, além dele, outro modelo também foi vazado, mas dessa vez por outra fonte e também com uma pessoa vestindo ela, dando ainda mais confiança que esse será o modelo lançado em breve. A diferença, Fior, é que apesar da expectativa, esse modelo vai ser lançado como aquele de viagem, que os jogadores usam no aeroporto e tudo mais, sequer é vendido na loja da Nike. Então é isso aí, esses foram os dois modelos principais vazados, que o pessoal meio que repercutiu bem mal, principalmente esse preto, que se realmente for lançado ninguém vai usar, ninguém vai gostar, nem os próprios jogadores, mas ainda é algo bem inicial, né? A gente tá bem longe de ver o modelo preto principalmente sendo lançado, então é mais uma especulação e acredito que isso nem seja verdade. E aproveitando que eu tô falando dos uniformes, eu vou só fazer um adendo rapidinho, que o Corinthians ainda não lançou o seu quarto uniforme da temporada passada, né, da campanha Manto do Corinthians, e pra mim foi uma das piores que eu já vi em toda a minha vida. Pô, ninguém fala sobre, ninguém sabe de nada, votação escondida, o clube não divulga detalhes, e assim, a única coisa que a gente sabe é que vai ser lançado esse ano. De resto, é esperar pra ver, certo? Mas e aí, curtiram esses modelos que foram vazados? Comprariam? E uma notícia impressionante e ao mesmo tempo já esperada, digamos assim, foi que um estudo realizado pelo Ibope Repucon no ano passado mostrou que o Corinthians gerou uma exposição de marca equivalente a R$1,5 bilhão em valor de mídia. Ou seja, gerou um valor bilionário a essas empresas, que é calculado com base na quantidade de jogos, importâncias, tempo de TV e tudo mais. Enfim, foi o clube que mais gerou um retorno de exposição para essas marcas aqui no Brasil. E só efeitos de comparação, quem ficou em segundo nessa pesquisa gerou 300 milhões a menos e em terceiro 400 e pouco a menos também. Por fim, a pesquisa que mede a qualidade de todas as exposições de marca, o famoso valor de mídia QI, apontaram que o Timão também foi o melhor em seu país, com o equivalente a mais de 381 milhões de reais. Logo em seguida, provavelmente o Flamengo com 353 e em terceiro com 330. Então, tá aí, explicado e provado o quanto vale patrocinar o Corinthians hoje em dia. E claro, também tem que ter a sua moderação, né? Não dá pra entupir ainda mais essa camisa. Mas certamente os parceiros que ali estão faturando muito mais do que pagam ao clube por ano, que hoje chega a ser por volta de 150 milhões de reais. Certo? Então, parabéns aí ao Colagrossi, ao Duílio e toda a equipe do marketing. Dá pra melhorar? Claro que dá. Mas a camisa segue valendo como sempre valeu. Por falar no valor da camisa do Corinthians, segundo Samir Carvalho, o clube já está em negociações avançadas com a Mercedes-Benz, que dispensa comentários, para um acordo de permuta. Sim,
não vai ser um patrocínio como a gente tá acostumado. Vai ser mais uma troca de interesses, onde o Corinthians vai ganhar 2 ônibus da empresa, avaliados em quase 5 milhões de reais, e aí vai ficar um pro time principal, que inclusive já discutia essa reforma no busão, e o outro pra molecada da base. E como é uma permuta, a Mercedes vai ter em troca um camarote exclusivo na arena, durante um tempo que ainda não foi divulgado, e mais um espaço na camisa para a empresa estampar o escudo em miniatura por um período que ainda está sendo discutido. Fora isso, as partes ainda estão negociando uma parceria na venda de produtos, com o lucro sendo dividido entre os dois. Mas a parte principal é essa: 2 ônibus que serão do Corinthians para sempre, e em troca, isso aí que eu falei, sem contrato basicamente. E cara, eu vi até muita gente achando ruim esse acordo, falando que foi um negócio bosta, que o Corinthians se submeteu a isso e tudo mais, mas eu acho que foi mais pela expectativa do que pelo que foi proposto, porque por ser uma marca imensa como é a Mercedes, a galera pensa que tem que pagar milhões pro Corinthians e estampar a camisa como Master, e não é bem assim, né, rapaziada? Os caras já são muito grandes para fazer esse tipo de acordo. O máximo que pode acontecer é rolar um patrocínio pontual para uma eventual ação, como foi aí com a Prime Video, a OMI 2017, entenderam? Mas a informação é essa. E se tem um ex-jogador do Corinthians que está surpreendendo e muito lá fora, é o lateral esquerdo Carlos Augusto, hoje com 24 anos de idade, e é um dos principais nomes do campeonato italiano, já que hoje, com 5 gols e 4 assistências em 26 jogos, ele é o lateral com mais participações diretas em gols na Série A da Itália. E cara, não à toa, vem chamando a atenção de grandes equipes do exterior e claro, do seu país também. Uma delas, a Juventus, que recentemente admitiu interesse em contar com o lateral para a próxima temporada, já que o Alexandro deve sair, e aí certamente na janela de verão fará uma boa proposta ao Monza para ter o jogador. Além deles, o Fabrício Romano também diz que grandes equipes da Inglaterra também estão de olho e pretendem entrar nessa disputa assim que a janela de transferência se abrir, o que vai acontecer ali entre julho e agosto desse ano. Pois é, o Corinthians está de olho nessas propostas, espera aparecer algo bem bom em breve, e é sempre bom lembrar que nós ainda possuímos 60% do lucro que o Monza tiver sobre ele numa futura venda. Então, como eles pagaram aí 4 milhões de euros pra gente na época, 60% do valor, além desse, virá para o bolso corintiano. Fechou? Demorou, mas isso vai acontecer. Pô, só de saber que o cara chegou lá na Série C e em poucos anos subiu com o time pra Série A, fora que ainda foi elogiado e pode atuar pela seleção italiana em breve, já me dá um grande orgulho. De fato, uma baita surpresa. E positiva por sinal, hein? Se tem uma coisa que absolutamente ninguém, mas assim, ninguém esperava ver hoje, era o Duílio anunciando a saída do Roberto de Andrade. Todo mundo sabia que essa coletiva que eles marcaram seria para tratar sobre o Roberto por conta do ocorrido no final de semana, mas geral esperava que o Duílio ia chegar lá, bancar o cara e dizer que ele não sairia por nada. E bem, foi até o que aconteceu. Inicialmente o Duílio disse que por vontade dele, o Roberto não sairia, que ele foi extremamente importante para tudo isso que aconteceu no futebol nos últimos anos, mas que por decisão do próprio Roberto, ele preferiu sair e se preservar perante os protestos. O motivo foi mais para proteger a ele e sua família e, portanto, acabou deixando o comando do departamento de futebol. Com isso, fiel, quem passa a assumir a função a partir de hoje será o Alessandro, que até já fazia parte do departamento, atuava junto ao Roberto, mas apenas como gerente. E agora ele será o diretor, o cara da função. Muito elogiado pelo Duílio, por sinal, que inclusive o classificou como o melhor da função no mercado. É o melhor gerente de futebol, diretor de futebol que temos aqui no Brasil. Portanto, após toda essa pressão, o Roberto saiu e o Alessandro é quem vai comandar a partir de agora. Mas me diz aí, fiel, o que vocês acharam disso? Surpresos? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians!